E aí, Brasil, chegou a hora do Corujão. Agora é o Corujão 16. Quem diria? Estamos andando rápido. E todo mundo de casa. Nesse momento, estamos no Rafael Oliveira Futebol, que já vai começar com polêmica. Hein? Presta atenção no assunto. E aí, Rafa? Tudo bem? Um abraço para todo mundo. E sim, estamos na 16ª edição e consegui emplacar um tema de futebol asiático aqui. E é claro que ele estaria no meu canal, mas está todo mundo convidado para conferir os vídeos nos 4 canais, se inscrever nos 4 canais, conferir a playlist completa, é claro, e deixar aí nos comentários, porque esse vídeo aqui é palpitante para a galera. O pessoal já pode ir colocando nos comentários quais os melhores jogadores asiáticos que vocês viram jogar, se você tivesse que montar uma seleção de jogadores asiáticos. Eu vou entrar em alguns critérios já. Daqui a pouquinho eu começo a levantar algumas polêmicas. No critério já vai dar confusão. E no Leonardo Bertozzi, no Bertozzi pelo Mundo, Léo? E aí, Alex, tranquilo? Companheiros, muito bom tê-los para o Corujão 16, hein? Estamos firmes e fortes aí nesta tradição de todas as madrugadas, uma vez por semana. Bom, gente, a gente vai falar lá no Bertozzi pelo Mundo de La Liga, porque o governo espanhol deu autorização para voltar a partir do dia 8 de junho. A tendência é termos jogos a partir do dia 11. Então, La Liga, assim como a Alemanha já voltou, o Campeonato Espanhol vai voltar e a gente analisa um pouco o cenário desse retorno. E o assiste aí, Hoffman, com uma belíssima jaqueta da Juventus, Gustavo. Pois é, desta vez nada de futebol alternativo por lá. Falamos sobre o Paris Saint-Germain, os franceses, né, na verdade, nas competições europeias, como eles vão retornar. O Paris Saint-Germain, por exemplo, deu férias para os seus jogadores. Como estará o PSG na volta da Champions? Boa, e no Descamisados, nós vamos falar muito de seleções do futebol, de seleções, quem voltará forte e o que fazer com a falta de datas. Mas agora é polêmica aqui no Rafael Oliveira Futebol. Vai lá, Rafa. Bom, então a ideia surgiu, é legal contextualizar, né? Porque teve algum seguidor no Twitter que mandou pro Hoffman, né? Se não estou enganado. Que é seleção asiática de todos os tempos, quais os melhores jogadores asiáticos. Aí o Hoffman me passou, aí todo mundo foi entrando na conversa também. E aí isso já ganhou força. E esses dias, acho que o Léo também mandou no grupo pra gente, que o Rafael, lateral direito, ex-Manchester United, tweetou lá confirmando que é difícil achar um jogador mais subvalorizado do que o Park, sul-coreano, Park Ji-sung. Então, isso tudo acabou ajudando para a gente emplacar esse tema por aqui. Seleção dos melhores jogadores asiáticos. Pode ser que cada um viu jogar, pode ser de todos os tempos. Só que alguns critérios, eu acho que a gente pode até ir passando a opinião de cada um, posição por posição, para não ficar a seleção inteira, cada hora um fala a seleção inteira. Mas antes da gente começar, a gente vai ter que resolver algumas coisas aqui. A Austrália é asiática ou não é? Porque a gente sabe que ela pertence à AFC, mas quando a gente fala os melhores jogadores asiáticos, os australianos entram? Enquanto isso, o Bertozzi dá opinião, enquanto isso eu vou recuperar o nome do nosso como eu falo, telespectador? Não, do nosso seguidor, amigo, vai. Seguidor. Nosso seguidor que mandou a seleção dele aqui. Vai lá, Bertozzi, enquanto eu pesquiso aqui o nome dele. A minha visão é muito simples. Se disputa a Copa da Ásia, é asiático. Então, a geografia do futebol ela é particular. Da mesma maneira que, se a gente falar de grandes jogadores sul-americanos, se houvesse um jogador aí do Suriname, da Guiana, ele não entraria na discussão. Ele entraria na discussão da CONCACAF, assim como nenhum jogador de Israel vai entrar nessa discussão, porque a Israel pertence ao UEFA. Israel já jogou até na Oceania lá atrás. A gente sabe das questões geopolíticas, né, que inviabilizam ali Israel jogar em todas as tensões do Oriente Médio, mas o meu voto é pró-Austrália. Afinal de contas, a Austrália, que já é um país muito tradicional no próprio Eurovision, né? Ou seja, a Austrália tem participações muito diferentes em diferentes âmbitos culturais e esportivos. Então, por que não dizer que ela é asiática no futebol? A minha seleção tem australiano, sim. Tá aqui, ó. Peguei o nome do nosso seguidor, é o João Xavier. Tá, ele é músico e é ele que montou uma seleção com os melhores asiáticos de todos os tempos. Sem o Park. Sem o Park, mandou pra gente lá e causou polêmica, né? Entre outras pessoas que foram entrando na discussão também. Boa, então teremos australiano, sim ou não?
Sim, para mim sim também. Como o Bertozzi disse, eu entendo a questão, a gente não está discutindo aqui geopolítica, estamos discutindo futebol. No futebol, futebolisticamente falando, a Austrália faz parte da Confederação Asiática, disputa os torneios asiáticos. Então eu acho extremamente justo colocar australianos e não colocar, por exemplo, israelenses. Israel, geopoliticamente falando, faz parte do Oriente Médio que faz parte da Ásia. Mas, futebolisticamente falando, Israel, justamente por questões geopolíticas, disputa as competições da UEFA. Que grande barbaridade falar que a Austrália faz parte da Ásia, meu Deus. Não, assim, eu acho que não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Se a gente faz uma seleção da AFC, da Confederação Asiática de Futebol, a Austrália tem que estar. A única parte que me incomoda mais é a gente falar quais os melhores asiáticos. Porque aí a gente sai um pouco do futebol e entra num conceito que vai além do futebol, nesse caso. E aí, tratar o australiano como asiático fica bem estranho. Mas é compreensível que volta para esse lado futebolístico. Bom, acho que na seleção de todo mundo tem australiano. Então a gente monta uma seleção com australianos e aí dá as opções também para substituir os australianos. Boa. Tá bom. Bora, Rafa. Começa você aí. Então vamos começar pelo gol, e eu já vou começar com o australiano nele, Mark Schwarzer, no gol. Se não fosse, eu colocaria o Lee Won-jae, goleiro sul-coreano. Mas se não pudesse ter um australiano. Mas podendo, eu vou de Schwarzer. Vamos de posição a posição? Ou vamos por setor. Então, por setor, tá bom. Vai, Léo. A gente fala goleiro, depois a linha de defesa, meio campo e ataque. Cara, eu fui de Schwarzer também. O Schwarzer é absolutamente determinante para a volta da Austrália a uma Copa do Mundo em 2006, ainda como Oceania, né? Foi a última vez que a Austrália disputou pela Oceania. Mas se eu tivesse que colocar um não australiano, eu iria do Mito Al-Deayer e seus 178 jogos pela seleção da Arábia Saudita. Esse teve uma carreira impressionante, quase interminável, né? Ele se aposentou em 2010, aos 37 anos, uma carreira realmente brilhante, e seria o meu palpite, mas acho que o Schwarzer, até pelo nível que alcançou, nível de Premier League e os feitos com a seleção também, eu iria de Schwarzer. O meu também. O meu goleiro também é o Mark Schwarzer. Acho que ele é unanimidade. Ele é o melhor goleiro asiático, colocando a Ásia, colocando a Austrália nessa discussão. Se não fosse ele, eu vou dar uma terceira opção, já que o Rafa foi em um, o Bertozzi em outro. Eu iria de Ali Al-Habsi, goleiro de Oman, também de bom nível jogando no futebol inglês, por muito tempo no Wigan. Tem o Kawaguchi também, japonês. Eu quase escolhi o Kawaguchi, mas eu fico com o Al-Habsi, goleiro de Oman. Agora a zaga. Tem um negócio legal quando a gente entra no futebol asiático aí, é que a gente vai encontrar... Ih, o Rafa caiu. O Rafa caiu. Mas, o que eu tava falando é que na Ásia a gente tem alguns fenômenos, porque são jogadores de seleções não muito poderosas e importantes, mas jogadores que são muito grandes para a história do continente, dentro dessas seleções, dentro do continente. Muitas vezes sem a menor relevância em competições intercontinentais, mas que dentro desse cenário local acabam sendo jogadores muito marcantes. A gente vai ver isso, inclusive com, sei lá, o Léo lembrou de saudita, o Hoffman já lembrou de jogador de seleção de Oman, a gente vai ter iraniano mais para frente. Falar em iraniano, meu lateral direito é o Madavikia, que teve carreira no futebol alemão. Então, para falar minha defesa, seria Madavikia, Lucas Nil, jogou na Premier League, seleção australiana durante muito tempo. Se não fosse colocar o Lucas Nil, a gente pode, se não fosse colocar um australiano, eu colocaria o Haseb improvisado aí, porque tem uma carreira muito grande como volante, mas também como zagueiro, agora na reta final, o volante japonês. Mas para ficar a minha linha de defesa, então, Madavikia, Lucas Nil, Hong Myung-bo, zagueiro histórico da Coreia do Sul, principalmente pelo que fez na Copa do Mundo de 2002, mas mais do que isso, ele teve uma carreira longa e importante, e Lee Yong-pyo, lateral esquerdo, também da Coreia do Sul, e também com passagem importante por clubes, nesse caso, inclusive na Europa, jogando no PSV, por exemplo. Vamos lá. Eu fui de dois iranianos. Fui de Madavikia também, acho que é barbada na lateral direita, um jogador rápido, muito bom nos cruzamentos, jogador bem completo ali, podia jogar de lateral, de ponta, e foi muito bem no futebol alemão também.
Na zaga, eu iria de outro iraniano, Rezaei, que não apenas foi muito bem na seleção, mas foi um dos jogadores importantes daquele Irã da Copa de 2006. E jogou muito bem na Série A, que é uma meca dos zagueiros, né? Ele fez parte de um time importante do Messina, que subiu para a Série A, conseguiu se estabilizar na Série A, né? Um time que lutou bastante aí, conseguiu permanências, depois jogou no Livorno ainda, então acho que o Rezaei é uma boa opção. O Ryong Min-bo foi o primeiro que eu pensei na defesa, é o Maldini sul-coreano, né? Jogador de uma classe realmente impressionante e acho que depois dos árbitros ele foi o principal jogador daquela Coreia na Copa de 2002. Acho que o ranking ficaria o Byron Moreno, o outro safado do jogo com a Espanha, em terceiro lugar o Ryong Min-bo. E na lateral esquerda eu fui de Nagatomo, Yuto Nagatomo, passagem muito sólida também, no futebol italiano principalmente, na Inter, depois foi jogar na Turquia, seleção japonesa. Então minha defesa é Madavikia, Ryong Min-bo, Rezaei e Nagatomo. Pelas muitas opções no meio-campo e no ataque, eu montei o time em um 3-4-3, linha de 3 defensores, para privilegiar o talento asiático do meio-campo para frente. Eu sempre falo que quando eu monto esse tipo de seleção, aí eu acho que é algo particular, cada um pensa de uma maneira, né? Eu não fico tão preocupado assim, sabe, a posição exata, certinha, como se fosse botar o time para jogar. Eu entendo que é mais uma forma de listar os melhores por setores do campo. Então, penso dessa forma. Minha linha de 3 tem o Lucas Nil, australiano, o Hong Min-bo, indiscutível também, e o Nagatomo fechando essa linha de defesa. Se eu não usasse o Lucas Nil, na minha lista eu coloquei o Maya Yoshida, zagueiro japonês também de alto nível técnico, mas a linha de defesa com o australiano, o Lucas Nil, o Hong Min-bo e o Yuto Nagatomo. Seguimos. Eu acho até que o Japão, inclusive, jogou muitas vezes com 3 zagueiros em Copas do Mundo, então também seria um sistema até tranquilo de adaptar algumas das posições. Eu acho que o Japão hoje tem um jogador que tem potencial para entrar nessa lista no futuro, que é o Tomiyasu, o zagueiro. Eu acho que é um jogador que tem potencial e carreira pela frente para futuramente fazer parte de uma lista de defesa aí de grandes defensores, até por já estar no futebol italiano também. Já, apesar dele estar jogando também muito como lateral direito e não só como zagueiro, né, que é a posição dele, ele foi muito bem na última Copa da Ásia. Acho que é um nome para ficar de olho no futuro. Agora eu acho que vai tumultuar um pouco, porque cada um vai formar de um jeito no meio campo. Alguns vão empurrar um pouco para o lado o jogador, ou um pouco para frente. Não tem problema. O meu meio tem, se a gente for pensar, a faixa central ali do campo, eu coloquei 3 japoneses. O primeiro, Yasuhito Endo, que é um jogador que não teve carreira fora do Japão, mas que teve uma carreira brilhante na J-League e uma carreira brilhante na seleção japonesa, e é um jogador de uma qualidade de distribuição de jogo no meio-campo que eu era fã, jogador de longevidade na carreira também. E aí 2 jogadores que eu acho que vão ser muito batidos aqui, muito citados. Nakata e Nakamura, sendo esses 2, eles inclusive chegaram a jogar alinhados lado a lado no meio-campo do Japão em algumas competições. Esses 3 formariam a minha faixa central. Mas eu já aproveito para citar que o Park Ji-sung vai entrar nesse time também e vai ser quem vai ajudar a dar equilíbrio nesse time, porque é o cara que conserta qualquer time para treinador pela ocupação de espaço, partindo pelo lado ou por dentro. E aí eu já vou completar, então. Park Ji-sung, Son Heung-min, e aí eu deixo o centroavante para depois. Então tá. Olha. Eu vou num 4-4-2, tá? Então eu vou fazer linha de 4 no meio campo. Abertos vão Son e Kagawa, por dentro Park e Nakata. Então eu fiz 2 coreanos, 2 japoneses. O Park ele vai correr igual um maluco para todo mundo, né? Era o que ele fazia e por isso ele é tão admirado pelos caras que jogaram com ele. Ele era um jogador de uma dinâmica, de uma capacidade de estar no campo inteiro e por isso, né? O Rafa citou o tweet do Rafael de ele ser um jogador subestimado e todo mundo que jogou com o Park tem uma opinião incrível sobre ele. O Kagawa, acho que pelo nível que ele alcançou na Bundesliga, né, embora depois a experiência dele na Premier League tenha sido decepcionante, ele fez chover na Bundesliga, isso é muito importante, o Son tanto na Bundesliga quanto na Premier League, e o Nakata até por um pioneirismo, né, o Nakata foi um dos primeiros asiáticos super protagonistas, né, e foi campeão com a Roma, né, inclusive ele faz um gol super importante contra a Juventus, um gol de longe, um gol importante numa reação 2-2, foi determinante também para aquele time. Então, meu meio-campo tem 2 japoneses, 2 sul-coreanos.
Bom, no meu 3-4-3, meio campo extremamente ofensivo e criativo, com Park Ji-sung, Hidetoshi Nakata, Shunsuke Nakamura e Shinji Kagawa. O Nakamura, no período de Celtic dele, cobrança de falta perto da área era gol. Sabe? O Nakamura ele teve um período espetacular jogando pelo Celtic, marcante demais. Ô, Rafa, o seu centroavante é o Zizal? Não. Minha seleção não tem um representante chinês, inclusive. Mas até aproveito os votos do Léo e do Gustavo também, os dois citando o Kagawa. Eu acho que aí é um ponto importante, bem importante. Eu não coloquei o Kagawa na minha seleção, mas talvez o Kagawa seja o jogador que atingiu o nível mais alto no seu auge dos jogadores asiáticos. Tudo bem, hoje em dia a gente pode questionar, talvez o Son pelo nível de protagonismo com a mídia que tem uma Premier League também, a exposição, a repercussão mundial. Agora, o Kagawa foi um dos melhores, se não o melhor jogador da Bundesliga, fazendo parte de time campeão. Então ele assumiu um protagonismo muito grande. O que joga contra o Kagawa aí? Talvez a questão de ter sido um período curto na carreira e dele não ter conseguido se manter no topo, e também o fato dele não ter essa representatividade tão grande pela seleção. Então, se a gente compara o que foi o significado, e aí entra naquele eterno debate, maior e melhor, talvez o Kagawa seja o melhor desses meias japoneses, no auge, né? Não olhando para a carreira inteira, isso acaba se diluindo e perde força. Mas em representatividade como maior, o Nakamura foi MVP de Copa da Ásia. O Nakata foi, como o Léo falou, ele foi o cara que abriu as portas para esse reconhecimento de jogadores asiáticos e japoneses na Europa também. Então são jogadores muito grandes. O próprio Honda, por exemplo, é um jogador que tem uma carreira maior do que a do Kagawa para a seleção, ele representa mais para a seleção japonesa, também teve momentos importantes, o CSKA, o início dele no Milan, depois não conseguiu se manter lá, mas o auge do Kagawa foi melhor, inclusive, que o do Honda. Só que o Honda é um ídolo maior para o futebol japonês do que o Kagawa, quando a gente fala em identificação com a seleção. Então é tudo muito complexo de avaliar. Foram jogadores que pesaram, entre vários outros que eu citei, que eu listaria aqui. Se a gente for para o Irã, tem Ali Karimi. Se a gente olhar para a Austrália, tem Harry Kewell. São jogadores que poderiam ganhar espaço nesse bolo todo, mas que ficaram fora da minha. Sobre o Keisuke Honda, né, eu pensei muito sobre o Honda também, e o Rafa fez essa comparação com o Kagawa. Eu acho que, assim, fato, o Kagawa, no seu mais alto nível, foi melhor do que o Honda. E o Honda, por mais que ele tenha na seleção uma importância maior, o que eu vejo do Honda quando ele saiu de um campeonato inferior, de um bom nível, mas inferior, que era o russo, pro campeonato italiano, para brilhar em um nível maior, ele começou bem, mas não chegou perto do que ele foi no CSKA. Então, assim, ele, de certa maneira, fracassou quando precisou jogar em um nível maior. O Kagawa atingiu esse nível no Borussia Dortmund, depois não conseguiu repetir. Mas eu acho que essa é a principal diferença também dos dois. Eu fiquei mal de não pôr o Nakamura, porque realmente o Nakamura é um dos melhores cobradores de faltas da sua geração, né? Foi. Ele, naqueles programas japoneses lá, que eles fazem aquelas coisas super divertidas, ele acertou um trem, um ônibus em movimento na janela, foi uma coisa de outro mundo, né? O Nakamura jogou muito também, de fato, mas aí vai sobrar a gente. Mas o Rafa vai falar o atacante ainda, não falou? A gente não falou, né, Bertozzi? A gente não deu os nossos atacantes antes do centroavante ainda. Mas tudo bem. Vamos, deixa o Rafa completar o ataque. O centroavante dele deve ser o Sandro Hiroshi, vamos ver. Sandro Hiroshi. Bom, para esse papel do 9, eu fiquei numa dúvida grande, porque tem uma lenda do futebol asiático e do futebol sul-coreano, que é o Cha Bum-kun, que fez carreira na Alemanha, inclusive, né, no Bayer Leverkusen, no Eintracht Frankfurt, no momento muito anterior, inclusive, ao momento que a gente citou do Nakata. Então aí a gente falando de década de 70, década de 80, ele é possivelmente o maior jogador da história do futebol sul-coreano. É claro que com o passar dos anos dá para questionar outros vários nomes, mas ele foi quem abriu as portas também. Agora, eu não vi jogar. Então é um jogador que poderia entrar considerando essa questão dos maiores, aí eu acho que ele estaria, mas se for para colocar quem eu vi jogar, eu colocaria aí um cara que é um símbolo gigante, Tim Cahill, pela história que fez com a seleção da Austrália, por ter se adaptado de formas diferentes. Ele não era um 9, mas terminou sendo um 9, um grande cabeceador, mas que foi na maior parte da carreira o jogador que encostava no 9, jogava atrás do 9, no Everton, por exemplo, mas que foi se adaptando e virou um grande cara, uma grande presença dentro da área, sabendo usar o físico,
sabendo incomodar os defensores, com uma identificação monstruosa com a seleção australiana, inclusive. A Austrália teve antes dele outros centroavantes, Mark Viduka, por exemplo, teve carreira na Premier League, mas o Cahill, para mim, foi disparado o melhor deles. Tecnicamente, talvez o melhor jogador australiano seja o Harry Kewell, que sofreu muito com lesões, e não era centroavante. Centroavante, para mim, Tim Cahill. E se não puder, o australiano, Rafa? E aí, se não puder, eu iria de Chabuncum, pelo que representa para a história. Mas teria outros nomes, por exemplo, aí é evidente, nenhum de nós viu jogar, mas tem o Paulino Alcântara, que jogou no Barcelona lá nos anos 1910, 1920, que era filipino e que fez história, é ídolo, jogador importante na história do Barcelona. Por grandeza histórica, entraria também. Mas para ficar nos mais recentes, eu iria de Tim Cahill. Eu fui nessa aí também, de pegar os que eu vi jogar, né? Então, como eu montei no 4-4-2, eu consigo pôr 2 atacantes. Então, eu fui de Tim Cahill e Ali Daei, o único jogador a marcar mais de 100 gols por uma seleção, 109 gols. Cristiano Ronaldo deve ser o próximo, né? Ele tem 99, mas é uma lenda, né? Realmente é um jogador com um histórico fenomenal, né? Um símbolo também do Irã. Dei muita moral pro Irãzinho do Rafa, né? Coloquei 3 iranianos aí na minha seleção de 11, mas já acho justo. E o Cahill é isso, né? E é um jogador que também conseguiu se destacar em Copa do Mundo, conseguiu ser super importante pela seleção também, não só a carreira em clubes, mas ele conseguiu exaltar bastante a seleção. Se eu não pudesse usar o australiano, eu iria com outra lenda do futebol asiático, Sami Al-Jaber, né? Jogador de 4 Copas, fez gol em 3, mais um saudita aí que poderia entrar também nessa discussão, né? E qualquer jogador que tem gol em 3 Copas do Mundo merece reconhecimento, merece crédito, e o Al-Jaber não poderia ser diferente nessa aí. Tem o Okazaki, que tem um feito enorme de ser campeão inglês pelo Leicester, né? Mas acho que ficaria difícil para ele a comparação. Mas enfim, meu ataque tem Cahill e Ali Daei. Bom, meu time, lembrando, é um 3-4-3 e eu também escalei jogadores que eu vi jogar. Eu acho assim, se for para montar uma seleção histórica com os melhores de todos os tempos, resgatando o passado, o Chabuncum, ele precisa estar, ele é provavelmente o melhor jogador na história do futebol asiático, pelo menos o mais importante pelo que fez jogando pelo Eintracht Frankfurt e depois pelo Bayer Leverkusen também, décadas de 70 e 80. No meu ataque, Tim Cahill, Ali Daei e Son Heung-min. Acho que não tem muito o que discutir em relação a esses jogadores. O Rafa não colocou Ali Daei, mas aí eu tenho a vantagem de ter tirado um defensor, né? Então o Bertozzi não colocou o Nakamura, o Rafa não colocou Ali Daei, eu diminuí um defensor, então eu levei vantagem nessa história. Mas o meu ataque, então, com o Tim Cahill, Ali Daei e o Son Heung-min. Se eu tirasse o Tim Cahill, eu reforçaria o meio-campo com o Javad Nekuman, meio-campista defensivo iraniano, jogou muito tempo no Osasuna, foi muito bem no Campeonato Espanhol, e aí eu deslocaria para o ataque para fazer lado de campo, ou Kagawa, ou Park Ji-sung, enfim. Mas o meu time no 3-4-3 ficou assim. Cadê os chineses, Alex? Pois é, acho que não vai dar, né? O Ricardo Goulart não é chinês. Não é? Olha, não, aí vai ter, hein? Vai ter o Elkerson, o Luiz, o Boi Bandido. Pois aí, se for assim, aí, dá, né? Aí vai ficar acirrado o negócio. Mas poderia ter o Sun Jihai, né? O Sun Jihai foi jogador de Premier League, foi um jogador importante para a China. Acho que se a gente tivesse que escolher um chinês, ainda seria ele. Mas quem sabe um dia, né, Alex, o seu amigo lá do espanhol, né? Vulei. Como é que ele chama? Vulei? O Vulei, é verdade. Esquecemos dele, né? É verdade. Não, vou fazer que não é que esquecemos, não dá ainda, né? Não, a gente não esqueceu, não. É que ele esqueceu no futebol. Mas, escuta, é o seguinte, para você que está vendo agora o Rafael Vieira Futebol, nós vamos escalar os 3 times e você escolhe qual time melhor. Vai, Rafa, começa com o seu aí. Schwarzer Madavikia, Lucas Nil, Hong Myung-bo e Liu Yong-pyo. Yasuhito Endo, Hidetoshi Nakata, Shunsuke Nakamura, Park Ji-sung, Son Heung-min e Tim Cahill. Vai, Léo. Meu é Schwarzer, Madavikia, Rezaei, Hong Myung-bo e Nagatomo, Kagawa, Park, Nakata e Son, Cahill e Ali Daei. Vai, Gustavo. Mark Schwarzer, Lucas Nil, Hong Myung-bo, Yuto Nagatomo, Park Ji-sung, Hidetoshi Nakata, Shunsuke Nakamura e Shinji Kagawa, Tim Cahill, Ali Daei e Son Heung-min. Esse time seu com o Nagatomo de terceiro zagueiro aí, o que vai levar de gol de cabeça é uma
holandês. Vai ter ajuda. E o Nagatomo merece estar numa seleção. Como eu tirei um defensor. E qualquer coisa, eu tenho no banco o Mayoshida. Entra no lugar do Nagatomo tranquilamente. Toma muito gol, mas faz também, não é isso? Então é o seguinte, você que está vendo o Rafael Oliveira Futebol agora, escolhe qual a melhor seleção de todos os seus, ou do Rafa, ou do Bertozzi, ou do Hoffman, certo? É isso. E aproveita e escolhe, como pode deixar a sua também. Coloca aí nos comentários os jogadores que ficaram faltando. Tem vários jogadores de carreiras relevantes que a gente acabou nem citando e que foram importantes em um momento ou outro, até fora do futebol asiático, jogando na Europa também. E curta a playlist, os links estão aqui embaixo para os outros canais também. Os caras vão fazer aquelas gracinhas, né? Ah, fulano jogava vôlei, fulano jogava basquete, fulano era africano. Ah, deixa pra lá. polêmica. É isso, fiquem ligados em todos os canais, no Rafa Oliveira Futebol aqui, no Bertozzi pelo Mundo, assiste a Hoffman e também no Descamisados, é o Corujão 16.